Fala, galerinha! Tá começando mais um Pode Crer Podcast e hoje nós temos uma convidada super mega especial. Mas antes de tudo, já deixa o seu like, comenta, compartilha com seus familiares, amigos, papagaio, vizinho, com todo mundo e vamos expandir esse podcast, viu? Mas antes de tudo, Arthur, roda a vinheta. Quinta-feira é o dia mais esperado da semana, que é o Pode Crer Podcast, né? E como sempre, nós temos convidados ilustres. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Tamires. Eu vou passar aqui para minha colega de podcast, que vai apresentar essa pessoa sensacional aqui hoje, Giovana. Oi, galera! Que bom que a gente está aqui de volta e voltamos e vamos ficar. E hoje nós estamos com uma convidada mega especial, diferente de tudo que a gente já viu. Ela que tem tempo de judiciário tal qual a minha idade, já foi minha professora da faculdade, já foi líder de célula. Claro que é ela, Ana Carolina Erbella. Oi, gente! Que bom estar aqui com vocês. Eu tô muito feliz. Quando a Tamires me fez o convite, eu confesso que eu pensei um pouquinho, mas assim, 5 minutinhos eu já tinha respondido que eu viria sim. Então eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho, eu falar um pouquinho da minha vida, da minha caminhada e responder aí algumas perguntas que eu sei que essa duplinha aqui vai fazer pra mim. Corretíssima. Primeiro, eu não posso deixar de comentar, né, que o vídeo dela das perguntas do nosso Instagram foi assim o vídeo mais espontâneo que eu já vi. Me conta a história desse vídeo. Bom, quando a Tami me convidou, mandou, né, e falou que se eu poderia gravar um videozinho para que fosse encaminhado para o Insta do Detox Center, para que fossem feitas as perguntas. No domingo eu fiquei, meu Deus, como que eu vou gravar isso aqui sozinha? Será que eu dou conta? Até fiz um testezinho em casa, eu falei, não, deixa na segunda-feira, na hora do trabalho, tem lá minha companheira, minha coleguinha de trabalho, minha amiga, Dara. Falei, não, eu vou pedir pra Dara filmar pra mim, me ajudar lá a fazer um textinho. Chegou no outro dia, na segunda-feira de manhã, era 7 e pouquinho, nós já estávamos no fórum, quando eu comentei com a Dara, né? E falei, olha, hoje você tem uma missão, você vai aqui me filmar, porque as meninas me convidaram pra falar um pouquinho lá no Pode Crer. Aí ela, não, vamos sim. Eu falei, não, mas espera, mais tarde a gente faz um videozinho. Ela falou, vamos testar agora? E eu tomando café. Quando ela falou, vamos testar, e gravou, eu virei e já comecei a falar. Foi uma vez, ela falou que tava ótima e aí assim foi. Galera do teatro, vocês estão perdendo uma atriz digna de Hollywood aqui, hein? Não, pra mim tem que ser assim, bem espontâneo, né? Na hora. Senão não sai. Nem precisou das aulas de teatro, da Globo, nem nada. Não. É aquela tipo de atriz que já vem pronto, sabe? É um negócio mais de berço. Aham, com certeza. Carol, conta pra mim. Você não é daqui. Não. Né? Você é de onde? Então, a minha história, né, com Rondônia, hoje, claro que eu já me declaro, me reconheço como rondoniense, né? Só que eu vim para cá no ano de 2001. Eu me formei, eu sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Cursei a faculdade de Direito lá em Presidente Prudente e me formei no ano de 2001. A minha cunhada, ela já morava aqui em Ariquemes e acabaram comentando comigo que teria uma prova seletiva no Tribunal de Justiça, aqui no Fórum de Ariquemes, para selecionar assessores de juiz. E eu havia acabado de me formar e eu vi como uma oportunidade, né? Embora mais de 3.000 quilômetros de distância, toda a minha família do interior de São Paulo, a única pessoa que eu tinha aqui, como, né, conhecida, era a minha cunhada. E quando eles fizeram essa proposta, né? Por que você não vem para cá? Faz essa prova. Falei, por que não, né? E aí que eu digo que começou a minha caminhada com Deus. Então, assim, eu vim de uma família católica, participava da missa, fiz toda primeira comunhão, crisma, mas assim, nunca havia me identificado verdadeiramente.
Quando então eu vim para cá e fiz essa provinha, eu fui aprovada. Eram 4 vagas e eu fui aprovada em 4º lugar. E aí eu falei, e agora? Eu vou ou não vou? Deixar aqui minha família, morava com meus pais ainda, para ir do outro lado, mais de 3 mil quilômetros de distância. E daí, o que eu faço? E eu já sentia, embora eu não conhecesse realmente, eu já sentia que era algo de Deus. Eu falei, não, eu vou. E é desde desse começo, né, dessa minha caminhada em Ariquemes, Rondônia, eu já vi que tinha a mão de Deus ali. Porque como eu fui aprovada em 4º lugar, e à época os juízes decidiram que os aprovados seriam colocados de acordo com a ordem nas respectivas varas. Então, 1º lugar, 1ª vara e assim por diante. Então, 4ª vara, 4º lugar. E desde logo eu já comecei a trabalhar com uma equipe maravilhosa, abençoada, uma juíza à época também, uma pessoa maravilhosa e, né, lógico, cada uma do pessoal, né, das outras varas, todos, lógico, tem as suas qualidades, mas eu não posso deixar de mencionar que a 4ª vara cível da comarca de Ariquemes sempre teve um diferencial. E eu digo que foi sempre, vendo hoje toda a minha caminhada, porque eu permaneço na 4ª vara cível de Ariquemes, lá dentro do judiciário, eu vejo como Deus agiu na minha vida. E aí foi quando eu vim para cá, em novembro de 2001, para trabalhar ali no fórum, e é onde eu continuo até hoje. E lógico que durante esses 18 anos, mais de 18 anos, 20 e poucos anos que eu estou ali, várias coisas aconteceram. Mas assim, em suma, eu vim para Rondônia por conta desse processo seletivo e aqui a gente se estabeleceu. Pela prova que fui, você veio, né? Fui selecionada, fui aprovada, falei, eu vou encarar. E você comentou que você era católica. Isso. Né? E como que foi para que você veio para cá? Como que... Certo. Quando eu vim para cá em novembro, como era até um período de experiência, eu fui morar na casa da minha cunhada, da Melissa, e na época eles frequentavam, eram evangélicos já, também após virem para Rondônia, que eles se converteram, e ela já havia convidado a gente várias vezes para participar do culto. E foi ali que eu comecei a ir aos cultos na Igreja Maranata. Mas assim, eu vinha de uma criação católica, ia às missas, mas não com tanta frequência. E no primeiro culto que eu fui na Igreja Maranata, eu já me identifiquei. Mas era assim, né? Era tudo muito novo para mim. Mas eu sentia que tinha algo diferente ali dentro da igreja. Dentro da Igreja Maranata, né? Isso foi em 2002, por aí eu sempre os acompanhava até o culto, né? Eles também tinham algumas reuniões de família na sexta-feira, que o pessoal da igreja vinha até as casas. Eu também participava da reunião e assim, eu sentia algo diferente. Esse foi o meu primeiro contato, né, com a igreja cristã. Aí foi pela sua cunhada. Isso, primeiro, né? Assim... E aí já começou a sua caminhada cristã? Como que foi? Porque aí, foi como se fosse assim, a porta de entrada. Isso, foi a porta de entrada quando eu comecei. Ela começou assim, eu comecei uma leitura da Bíblia, algo que a gente não fazia, né, dentro dos aprendizados que a Igreja Católica, claro, sem nenhum tipo de crítica, mas são ensinos diferenciados. Eu não aprendia o que eu aprendi, que eu vinha a aprender depois. Uhum. Então eu tinha uma visão muito limitada. É bem aquele versículo mesmo que as escamas dos olhos vão cair e a gente vai conhecer a verdade. Então eu sinto que até aquela época eu tinha escamas nos meus olhos e que começaram ali naquele momento a serem retiradas. E eu comecei a ver Jesus de um modo diferente. Porque, na verdade, quando eu participei, né, quando eu participava das missas, etc., não falava da pessoa de Jesus. Eu não sabia explicar. Se alguém me perguntasse quem é Jesus, eu só via aquele homem morto na cruz. Mas falar que eu sabia exatamente a história e o sentimento e o que envolveu e o que ele fez por nós, eu não sabia. E foi a partir de então,
dessa caminhada com a minha cunhada, com a Melissa, que eu comecei a participar dos cultos e acendeu aquela luzinha. Mas na igreja, em Ariquemes, eu comecei a participar e até considero a minha mãe espiritual. Eu falo que eu tenho 2 mães, né, espirituais. A Darcy Medeiros, que acho que grande parte da igreja a conhece, e a Ritiele, a filha dela. Na verdade, foi a convite delas que eu comecei a participar de uma célula. Então, eu sempre participava das células com a Rit, com a Darcy, e posteriormente comecei a participar dos cultos. Então, nessa época, nós fazíamos células na casa dela, ou na casa, eu lembro até uma época que eu participei de células da Giovanna e do Arquimedes, e foi assim, meu primeiro contato, né? Célula, culto, e sem sombra de dúvidas, a minha mãe espiritual, que foi minha base para me discipular, foi a Darcy e a Rit. Então, assim, você encontrou alguém que você não conhecia antes, mal conhecia de falar, que foi Jesus Cristo. Exatamente. Que foi aquela pedrinha que faz o resto tudo desmoronar. Sim. E você veio para a igreja pela célula. Eu vim através da célula. Então, primeiro contato, participei de alguns cultos na Igreja Maranata, mas o conhecimento mesmo, o desejo de conhecer mais, foi por meio da célula. Então, nós tínhamos as reuniões, até uma época começou a ser feita lá em casa, e é através dessa reunião, desses ensinos, falei, opa, agora sim eu estou aprendendo a Bíblia. Nunca tinham aberto para mim a Bíblia e falado, não, vamos ler, vamos estudar, vamos aqui buscar a revelação do Espírito Santo. A gente falava em interpretação, e olhe lá, quanto falava em interpretação, né? Então, eu nunca tinha tido isso. Caraca, que legal, me acendeu aqui, que assim, a gente fica nessa preocupação de como que nós vamos conquistar novas almas, novas pessoas, e fica claro que é o feijão com arroz, né? Na verdade, é o feijão com arroz que nos serve todo dia, que é o prato mais especial, que é a pessoa de Jesus Cristo. Exatamente. É Jesus Cristo falando, fica tão claro, né? É Jesus Cristo que dá aquela motivação, é Jesus Cristo que é o temperinho que a gente tem que perguntar qual que é, né? É Ele que faz a gente despertar. E olha como foi simples, né? Sim. Foi, na verdade, uma revelação da palavra, né? Foi a leitura da palavra, o encontro real, que aprendeu sobre Jesus Cristo e foi motivando a sua vida. Sim. E como que foi essa experiência das células na sua casa? Pois é. A célula, então, como eu disse, eu já participei de células da Giovanna, do Arquimedes, nós sempre fazíamos, né, em outras casas, nunca tinha sido lá em casa. Quando então, até a Rit e a Darcy falaram, né, Carol, e se a gente começar a fazer na sua casa a reunião de célula? Por quê? Porque na época, 2004 isso, meados de 2004, o Marcos, meu esposo, ele, católico também, não aceitava de jeito nenhum. Católico roxo. Católico roxo. Na verdade, não era nem católico roxo, mas ele era crente. Vamos usar a palavra mesmo que a gente falava lá na época de católico. Ai, não gosto de crentezinho. Quem nunca, de né? crente. Quem nunca? Quem gosta de crente, né? Nessa época, então, nós tínhamos essa visão. E, não, crente. E aí ele tinha mais ou menos essa visão. Não porque fosse um católico, né? Assíduo, exatamente. E aí, nós tivemos essa ideia de levá-la para casa célula. Para quê? Para chamar a atenção dele. Mas o que ele fazia? Nos domingos de célula, ele nunca se opôs, né? Nós tínhamos lá as reuniões, tranquilamente. Só que dava o horário da célula, ele entrava no quarto, fechava a porta e só saía a hora que terminava a célula. Mentira. E assim foi mais de anos. Pelo menos 1 ano e pouco. Marcos, você não fez isso, não? Pelo menos 1 ano e meio, 2 anos. Ele entrava dentro do quarto, por mais que eu o convidasse, e só saía a hora que a gente terminava a célula. Quando ele via que não tinha mais ninguém em casa, ele saía do quarto. É porque ele abria a porta bem assim, né? Mais ou menos isso. Ficava se escondendo atrás do sofá e só, esse povo não vai embora da minha casa, não. Vocês nunca pensaram em estender a mão assim pra porta daquele quarto?
Gente, foram 2 anos, no mínimo, que eu me recordo, assim, de oração. Oração e jejum para trazê-lo também. Porque eu ia, além de eu participar das células, essa época eu já ia para os cultos. E todo sábado eu convidava. E ele dizia que não. E você ia sozinha? E eu ia sozinha. Sozinha? Sozinha. E hoje Aí quem... ele foi um sábado ou outro, sabe? Mas eu chegava lá, ficava de... né, nariz Com aquela torto, cara, com aquela tal. cara. Mas raras vezes. E como foi, assim, pra você esses 2 anos? Porque foram 2 anos de oração. 2 anos de oração. Eu falo que ainda foram poucos, porque eu sei que tem gente que ora muito mais para, né, pro marido se converter, pra família se converter. Então foram 2 anos assim, onde, querendo ou não, a gente ficava, né, eu ficava triste, ficava chateada, né, e ainda dá aquele, que hora que vai virar a chavinha dele? Que hora que vai cair a ficha? Porque quando cai a nossa ficha, pra gente é muito fácil enxergar. Então, às vezes, você questiona como que ainda não caiu a ficha dele. Tá na cara. Tá aí o que Jesus fez. Fica tão real. Olha que maravilhoso, como que ele não enxerga. Olha o tanto de milagre, olha tanta bênçãos mesmo que nós também fomos recebendo e ele não vê. Então, assim, a gente fica com aquela, né, chateação. Mas o que não pode acontecer é desanimar. Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E eu persisti. E aí, o que fez virar a chave? Olha, eu só me lembro assim, com clareza, do dia em que eu cheguei em casa, era um sábado. Eu tinha trabalhado numa justiça rápida em outra cidade, eu acho que foi Cujubim. E aí eu cheguei, era umas 6 horas, eu falei assim, pensei, né? Hoje eu não vou no culto, já são 6 e pouco, tô cansada. Fui tomar um banho. Quando eu estava tomando banho, já decidida a não ir ao culto, ele veio e falou assim, você vai na igreja, né? Aí eu, por quê? Não, porque eu vou também. Daí eu falei, claro, eu vou. Eu nunca. Com toda certeza. Eu me planejei o dia inteiro pra ir na igreja. Vou. Claro que eu vou na igreja. Por quê? Você vai? Não, tô ficando pronta. Tô 5 pronta. minutos. E aí ele foi pro culto comigo. Eu não havia convidado, inclusive eu nem ia aquele dia. Tava bem cansada. Eu falei, não, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu vou. E ali assim, né, de degrauzinho em degrauzinho, ele foi indo aos cultos, depois começou a participar da célula, até o ano que ele também se batizou, né, conheceu, tirou, né, começou a cair as escamas dos olhos. E ele também se converteu e se batizou. E hoje, quem se arruma primeiro pra ir pro culto? Você ou ele? Não, continua sendo eu. Porque, né, ele vai brigar comigo. Mas ele continua sendo uma noiva, né? São horas e horas. Se 10 para 7 eu falo que eu vou me arrumar, 7 horas eu tô pronta. Ele não, ele demora. Mas deixa, né? Isso pra lá. Eu continuo ficando pronto primeiro. Caraca, eu não tinha ideia. Não tinha ideia. Ó, já tirei aqui. Marcos não pode reclamar de jeito nenhum de oração, jejum e joelho pela vida de qualquer pessoa. Graças a Deus que Deus é bom e já tá preparando ele já sabe dessa verdade. Então qualquer pepino, Marcos, que se você pegar é seu. Abraça e ora. Joelho no chão, porque Deus já te preparou para isso. Outra coisa legal que me chama a atenção na história é que, assim, é claro, né? Nós insistimos e fazemos o que a gente pode. Que é oração, é levar a palavra, é jejum pela pessoa, Sim. né? Só que, gente, que avassalador saber que não tem coisa que a gente faça que vai ser comparado ao toque de Jesus na pessoa. Porque a gente coloca, né? Foi um dia que você não se preparou, era um dia que você não chamou, foi um dia que ela não tirou para aquilo o seu objetivo do dia, mas para ele foi. E aí... É bem aquela história, né? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Pois é, tem um tempo... E eu já tava cansada, que às vezes eu questionava Deus, eu já cansei. São só 2 anos, mas eu cansei, eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que, né, que atitude tomar, o que falar pra ele, porque a gente pensa que é por força e por violência, mas não é o Espírito Santo. Você não vai pra igreja, não? E tinha dia que você não vai pra igreja? Então tá, fica aí mesmo, Deus também não vai te abençoar, e aí você já começa também a perder, você perde a linha. E aí exatamente, Deus pra provar que o tempo é dele,
que a hora é dele e que é o Espírito Santo que faz a obra. Exatamente num dia onde eu não tinha nada planejado, inclusive, pelo contrário, eu tinha planejado não ir ao culto. Foi o dia em que ele falou, não, eu quero ir pro culto hoje. Caraca, eu tô É bem assim, chocada, te juro. Porque talvez não tenha testemunho, um exemplo assim, que fique tão claro a situação. O agir né? de Deus. E outra certeza que nos dá, porque o reino do Senhor é feito de certezas, né? Uhum. É que assim, nós que já estamos do lado de cá, e a gente está orando pelaquela pessoa amada, orando às vezes pelo marido, pelo pai, pela irmã, pela família, né? Deus é um Deus de certeza, né? E Deus escuta as nossas orações, então quando a gente traz aqui um testemunho que foi 2 anos de oração, e você mesmo falou, né? Entre altos e baixos, porque entre você tá ali espiritualmente fixada no Senhor, sabendo que Ele vai alcançar aquela pessoa amada, e às vezes você cansada na carne, assim, você não vai tomar nenhuma atitude, e mesmo assim o Senhor é fiel, né? Ele é fiel. E quando vira a chavinha, não tem, até a gente que tava ali esperando virar a chavinha fica, o que tá acontecendo? Exatamente. Você não é assim, não. Caraca, que legal, eu não tinha ideia. Não tinha ideia dessa história. E assim, e com essa mudança, né, você falou aí, ele começou a frequentar a igreja, célula, se batizou, como que foi lá na sua casa? Você sentiu mudança, assim, no seu casamento? Assim, é totalmente diferente quando um casal caminha junto. É até aquela questão, por isso que se fala tanto em jugo desigual. Por que você tem que escolher alguém, né, e buscar alguém, e orar por alguém que creia, né, nas mesmas coisas que você, que entenda da mesma forma que você? Porque um casal não se torna uma só carne. Então, se torna uma só carne, eles têm que andar pelo mesmo caminho. E a partir do momento que um professa uma fé e o outro outra, ou que não crê naquela, então você vai acabar tendo uma divisão. Então é lógico que apesar dele nunca ter se recusado a não vai ter célula aqui em casa, ou não, você não pode ir ao culto de forma alguma. Mas fica aquela coisa, porque você tenta às vezes explicar uma experiência que você teve com Deus, ou vamos orar junto, e não existe, né? Não existia. E a partir desse momento já vem, né? Não, vamos orar juntos, vamos colocar isso como propósito, vamos colocar perante Deus, vamos saber o que Ele quer. Então tudo isso acaba, lógico, mudando. Claro, sempre para melhor. Caraca, eu ainda tô besta. Né? Porque a gente conversa com o Marcos e ele é tão... Tem que decidir sim ou sim, não. Não imagina o começo, né? É isso aí. Foi tapeada. É isso aí. Você tava comentando, né, de persistência da célula. Como que foi... Assim, como que foi pra você essa experiência da célula? Então, na caminhada cristã, eu tenho aí, né, cerca de 18 anos, não tem como não falar que nós vamos ter altos e baixos. Toda pessoa, todo cristão vai passar por momentos em que ele está ali firme na fé, buscando, crendo, como de repente vem uma situação mais complicada e a gente vai lá para baixo, né? E aí você dá uma desanimada, dá uma esfriada, mas apesar de tudo isso, que é a palavra que veio, né? Persistência. A gente tem que persistir. Porque a nossa vida, em nenhum momento, Deus garantiu pra gente, vai ser tudo maravilhoso, perfeito, você não vai ter problema, vai sempre dar certo. Não, pelo contrário, Ele afirmou que no mundo a gente vai ter aflição. Ele não falou no mundo, talvez vocês terão aflição. Ele afirmou, vocês terão aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é nessa hora que me vem nesse versículo. Não, Deus, eu tô desanimada. Tô com vontade de desistir de tudo. Mas, e aí a gente vem para se reerguer, confiando que Ele vai colocar ânimo, que Ele vai nos despertar novamente. Então é assim, sem dúvida, altos, baixos, momentos de deserto. Aí no deserto, às vezes, tem 2 tipos de reação. Às vezes no deserto você firma mais com Deus, como às vezes no deserto você quer abandonar. E células, já participei de algumas, né?
Já tive célula em casa, depois não deu certo. Já tive liderança, outras líderes, né, de célula, a Ivanilda, a Elizabeth, a Beth, né, Pasqualini, que agora, no momento, inclusive, é a nossa líder. Então, assim, tem aqueles momentos que você dá uma desanimada, mas a gente sempre estava em alguma célula. Quando não estava liderando, estava participando da célula de alguém. Com a pandemia, deu aquela desanimada mesmo, porque aí a célula era online e eu confesso, era poucas as vezes que eu participava. E aí deu aquela desanimada. Mas quando, no finalzinho ali de 2021, né, quando já começou a voltar meio que ao normal, Deus já tinha falado para mim, eu quero uma célula e eu quero uma célula aqui na sua casa. E eu, nossa Deus, não, dá muito trabalho. De novo? De novo, mais ou menos isso, de novo. Mas dá trabalho, né? Receber gente dá trabalho, sou sincera, receber gente dá trabalho. E é muita responsabilidade. É uma responsabilidade você ter pessoas para você falar de Jesus. A gente fala de Jesus aí no dia a dia, no trabalho? Fala, só que você ter aquele compromisso semanalmente, de receber pessoas na sua casa, de se preparar, de preparar o ambiente, é algo trabalhoso. E ele falou, eu quero uma célula na sua casa. E aí a gente começou. O Marcos recebeu a mesma palavra e a gente começou. Essa célula, então, hoje nós temos uma célula em casa, já tem mais de um ano, que nós estamos nos reunindo em casa, né? Então, agora, de novo, liderando uma célula. Legal. A gente percebe, então, que na sua caminhada, a sua vida cristã é através de célula. Sim. É o que faz parte da sua vida, não tem como escapar. Não tem. Então, nesses altos e baixos, você já ter participado de várias células. Você já liderou célula de adultos, lidera? E já liderou de jovens? Já liderei de jovens. Eu fiquei mais de um ano também com jovens ali da Zona Sul, que é a Zona Sul ali, o pessoal liderado pela Eurides. E aí a Eurides me convidou uma época, deu certo, e aí toda semana eu estava lá com um grupo de jovens. E foi assim, uma experiência maravilhosa. Também liderei um grupo de jovens na casa da Márcia, quando a gente foi para a célula liderada pela Márcia, a supervisora a Beth. Fiquei um tempinho ali com os jovens, aí depois veio a pandemia, foi quando acabou tendo essa dispersão assim da nossa parte, né? E aí essa ordem de Deus para nós começarmos uma célula em casa. Mas com a Zona Sul eu fiquei mais de um ano com os jovens, trabalhando com os jovens. Daí eu te pergunto, o que é mais fácil de lidar? Com quem é mais fácil de lidar? Os jovens ou os adultos? Eu prefiro os jovens. Hoje, lógico, eu tenho uma célula de adultos e casais, e também não casais, em casa, mas eu tenho uma facilidade maior de lidar com jovens. Eu acho mais gostoso, assim, essa interação. E eu acho que eu brinco, né? Às vezes eu brinco até demais, mas eu gosto dessa interação com jovens. Uma outra perguntinha, assim, que eu fiquei curiosa. Você falou que era da Católica e fez tudo lá na Católica, tudo que eles pedem, né? Aí você veio para a igreja em Ariquemes. Você se batizou? E por que você se batizou? Como você teve essa revelação do batismo? Bom, então eu cresci na igreja católica, tendo que acompanhar mais por ordem, né? Dos pais, era uma tradição, é cultural, família toda católica, então eu fiz a primeira comunhão, fiz crisma. Confesso que eu até ficava, era sábado, né? 1h da tarde. A gente não esquece disso. E aí eu ficava todo sábado assim, ai, tomara que minha mãe esqueça, tomara que minha mãe esqueça. Aí dava uma hora, ela tinha dia que tinha sábado que ela esquecia, porque você não sente, né? Eu não sentia prazer, eu não sentia vontade de ir. Porque ali eu não aprendia o que eu vinha a aprender depois. Você não tem esse entendimento. Eles não te explicam. Hoje eu digo que a Igreja Católica avançou muito, e eu acho isso muito, assim, sensacional. Tanto que eles têm entendido essa revelação, né? Eles falam até que são os católicos carismáticos. Então eu já frequentei missas dessa nova geração,
E você vê como tá diferenciado. Mas eu acho que ainda, né, pelo menos na minha época, ainda faltava realmente eu aprender, eu estudar a Bíblia. Eu nunca tinha aberto a Bíblia. Quando eu vim para cá, quando a Rit, a Darcy foram falando de Jesus para mim, me convidaram para ir para a igreja, a minha cunhada também sempre falando do que ele fez, do que ele poderia fazer, do tanto que ele quer que a gente se relacione com ele. Aí que eu falei, não, peraí, então não é aquilo que eu aprendi, que na verdade eu nem sei o que eu aprendi, eu nem lembrava o que eu tinha aprendido. Quando então eu entendi, também na escola bíblica, eu participava, dei aula na escola bíblica por um tempão, eu dava aula junto com a Léo, do bispo, eu e Léo, dava aula para os jovens. Então assim, quando eu fui entendendo sobre o novo nascimento, sobre a necessidade de batizar por um mandamento. E até para que a gente... mas tem muita gente que fala assim, mas eu já fui batizada na igreja católica, não preciso me batizar de novo. É porque não teve a verdadeira compreensão ainda. E vai ter um momento que é Deus, que é Espírito Santo que vai trabalhar. Porque aquele batismo que você teve ali na igreja católica, na maioria das vezes você era um bebê e você não sabia o que estava acontecendo. Você não entendia. E quando você entende que ser batizado é um momento em que você está demonstrando tanto para as pessoas, principalmente para Jesus, que você entendeu, compreendeu que a partir do momento que você se tornou filho, agora você é uma nova criatura, que tudo se fez novo, que as coisas velhas já passaram, você entende que isso não é só um ato, como que eu posso falar? Algo assim mecânico, de ir até lá, num rio, num lago, numa piscina. Não, é algo que você está nascendo para uma vida nova. Que tudo aquilo que você fez, que tudo aquilo que você errou uma vez na vida por ignorância, ficou para trás. Que todos os seus pecados foram apagados, que ele lançou no mar do esquecimento, que agora você é uma nova criatura. Foi aí que eu vim a entender, não, eu preciso, eu quero ser batizada. Porque é uma forma de você demonstrar que você entendeu, que você nasceu de novo. E sabe o que é legal disso tudo? E quando a gente tem a revelação, a gente quer que as outras pessoas também tenham, né? A gente quer sair falando de Jesus pra geral. E daí, é muito se falado isso na igreja, que também já foi falado, que a nossa profissão é uma porta de entrada pra gente também levar o evangelho, né? Sim. Aí, esses dias eu fiquei sabendo aí... Ai, meu Deus. Que na sala de aula, porque professora, né? E já foi professora de todo mundo aqui. Você fala de Jesus lá pros alunos e como que é? Como que você lida com isso? Então, Tami, como você disse, né? Nós como pregadores, evangelizadores e seguindo a orientação e a ordem que Jesus nos deu, né? Ir de pregar o evangelho, é nossa função. Falar de Jesus, não importa o lugar, não importa a hora. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu tento. Sou falha, erro muito. Quantas vezes eu poderia ter falado de Jesus e muitas vezes não falei? Dou aula ali na FAAR, eu entrei lá em 2004, fiquei um tempinho fora, voltei agora em 2020, mas contando aí eu já tenho mais de 15 anos em sala de aula, com esse contato com jovens, né, com os alunos. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu encaminho algo no grupo do WhatsApp, eu sempre comunico os eventos da igreja no grupo da faculdade, eu sempre encaminho ali um versículo, eu sempre falo na sala de aula alguma coisa. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu falo. E algo que me marcou bastante foi esse ano, início do ano. Eu tenho uma aluna que eu havia encaminhado que teria o resgate, né? No fim das vezes com o antigo nome, que era outro nome, mas o resgate agora que a igreja faz, eu compartilhei no grupo dos alunos. E aí ela veio no privado e falou: professora, eu tenho interesse. E aí eu até havia entendido que ela já conhecia alguém. Falei: não, vamos lá, eu vou vamos fazer a inscrição. Não, eu já fiz a inscrição e tal. E ela foi. E depois ela me falou, veio agradecer, falou: professora, foi aquela sua
publicação que eu fui participar e agora eu preciso de uma célula. Eu estava afastada há um tempo. E assim, eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus, como o senhor é maravilhoso. Às vezes, num ato que você, né, eu enviei um texto, eu enviei o convite, né, que o pessoal do Detox manda. Falei, nossa, e uma? Não importa, é uma, não é que as 99 você deixa lá, Deus deixa para salvar uma perdida. Eu fiquei muito feliz. E ela participou, e ela tá frequentando os cultos, ela tá frequentando uma célula, ela já levou os pais para a igreja. Então, às vezes você vê, né, que o mínimo que você fala, apesar, né, eu gosto de ressaltar, né, todas as nossas falhas, que às vezes as pessoas vão olhar e falar, mas... Não é crente? A Giovana, é lógico que eu tenho erro, que eu falho, que eu tenho os meus, né, problemas, eu tenho as minhas falhas, eu peço para Deus me moldar todos os dias, peço para Ele me quebrar todo dia, me fazer de novo. Mas você vê que tem alguma coisinha que chama a atenção de alguém, ou seja, você tem algo diferente. E eu lembro também de uma aluna duas alunas já, elas vieram falar a mesma coisa para mim. Professora, você tem um brilho diferente, mas eu não consigo entender o que é. Mas toda vez que a senhora entra na sala, eu vejo algo diferente. E assim, aquilo encheu meu coração de alegria, né? Não por mim, mas por saber, meu Deus, olha o que o senhor faz com a gente. Pode terminar? Não, eu digo assim, então são experiências que um detalhezinho, né, que você comentou ali, ou que você falou, que chamou a atenção de alguém. É engraçado porque na conversa toda, você falando, eu também me identifico muito, né, com a parte que assim, a gente ora, mas a gente sabe o nosso ponto que é falho. Uhum. Na verdade, eu acho que todo cristão tem essa consciência. E aí, é aquele negócio, né, o Senhor confunde o mundo. Exatamente. Porque só quem é pleno e perfeito é Jesus. Então, mesmo através das nossas falhas, mesmo através dos nossos erros, de quando nós não estamos ali assíduos, a nossa consciência às vezes nos culpa, né? Exatamente. E, assim, de não ser aquele cristão que talvez nós gostaríamos de ser, mas mesmo assim o Senhor está operando. É verdade. E ficar claro que nós não temos o entendimento do plano completo do Senhor. Uhum. Nós somos uma peça nesse plano todo, né? Nós não sabemos qual que é o plano dele para cada um. O exemplo dessa menina que só pelo convite ela aceitou, foi lá e participou, né? Então a gente não tem ideia, né? A gente está fazendo, é claro que na nossa parte humana, na nossa carne errando, mas mesmo assim o Espírito do Senhor se sobressai nas nossas atitudes. Como é bom Sim. ver isso. E sabe o que é legal? Que, percebendo isso, que quantas oportunidades nós já não perdemos de levar o evangelho, às vezes por medo que a pessoa vai falar. Tem medo, tem vergonha. Eu confesso até, também você falando isso, quando você me falou, vamos lá, eu falei, meu Deus, quem sou eu? Assim, o que eu tenho de interessante para levar? Né? Eu falo que acho que já veio até uma vozinha do diabo aqui, ó. O capetinha já veio aqui no meu ouvido e falou assim: você é cheio de defeitos, você. O que as pessoas vão falar? Vão olhar e falar, nossa. Aí eu parei aquilo, fiquei com uma vontade de falar assim, acho que eu não vou. Aí eu falei, não, isso daí é ele querendo me confundir, o diabo querendo me confundir. Porque ninguém. Giovana falou agora, perfeito só Jesus. Então eu, com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, caindo, levantando, procurando ser moldada de novo, e de novo, e de novo. Eu sei que de alguma forma, algo, né, o Senhor nos usa para tocar a vida de alguém. E é bom esse exemplo. Você tá me dando exemplos muito práticos, Carol. Você tá deixando minha vida muito fácil. Começar a dificultar, brincando. A gente vê assim que esses exemplos práticos a gente tem também no dia a dia, né? Às vezes um convite de passar a palavra na célula, um convite de levar a palavra na oração das 6, um convite de ter que convidar alguém. Então, não é algo que, assim, que você aí que tá assistindo passa sozinho. Todo mundo tá passando por isso. E a gente se encontra naquele dilema, né? Se nós deixarmos a nossa carne falar mais alto, o mover do Espírito Santo fica limitado. Exatamente. Né? Então, toda vez que a gente acha que a competência vem pela carne, a nossa carne está falando, você não é competente. E
vou ser bem sincera, né? Pela carne, você realmente não é competente. Doa o que doer, mas uma hora Não tem vai que funcionar. doer. Nós não somos competentes pela carne, não tem nada em especial em você pela carne, mas quando nós deixamos ser instrumento pelo Espírito Santo, o negócio vai. Aí flui. E aí a gente fica até envergonhado, porque naqueles minutos a gente ainda acha que é pela gente. Exato. A gente ainda acha que o nosso pior lado vai aflorar. Sendo que esse lado a gente está tratando com Jesus. Exatamente. A Tami tinha uma pergunta, né? Que mandaram para você, que era assim, qual que é a palavra de ordem da sua caminhada cristã e por que dela? Então, sem dúvida nenhuma, a persistência, não desista. Como nós estávamos falando há pouco, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos errar. O diabo vai vir ali falar no seu ouvido que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz. E realmente, nós por nós mesmos, nós não somos capazes. Se não é o Espírito Santo para nos capacitar, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então, a palavra é, não desista, tenha persistência. Quantas vezes eu já quis desistir? Várias. Quantas vezes eu já desanimei com a célula em casa? Não de forma alguma pelos membros da célula, pelos amigos, convidados. Mas por mim, eu falando, meu Deus, quem sou eu? Meu Deus, eu tenho tanto defeito. Desanima não, que quarto eu tô lá. Só o Senhor sabe o tanto que eu tenho de defeito, tanto que eu ainda preciso mudar. Então, mas assim, é o agir do Espírito Santo. Porque eu vou ser para sempre imperfeita. Eu vou estar todos os dias pedindo perdão, buscando mudar, buscando abandonar aquilo que eu estou fazendo de errado, aquilo que está desviando os meus caminhos, porque eu sei que o Senhor tem um plano maior lá na frente. Mas, lógico que por culpa minha, muitas vezes eu estou me desviando. E assim como o povo que era para chegar no Egito em alguns dias, eles demoraram 40 anos. Então, eu sei que por vezes eu estou me desviando do caminho por culpa minha, mas que não é por isso que eu vou desanimar das pessoas que precisam ouvir. Então, persistência, não desista. E quando você fala em persistência, você está atrelando em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. Né? Seja espiritual, no casamento, emocional. E aí você sempre leva essa palavrinha contigo, né? Isso. E aí, essa palavrinha de ordem espiritual, né? Persistência, tem algo a mais que você assim, tem que persistir contigo mesmo? Como? Você falou, né? Não só no lado espiritual, não só desistir das pessoas, porque você é responsável por falar de Jesus para alguém. Você é responsável por aquela pessoa conhecer Jesus. Mas também na profissão que você escolheu, no estudo que você escolheu, não desistir, vai ser difícil. Não importa a área, né? Persistir. E até falando agora, eu lembrei de um testemunho. Na minha área profissional, o agir de Deus. Eu falei no início, né? Eu sei que a minha vinda para Rondônia foi já um plano, um propósito de Deus. Ele queria me trazer para cá, porque era o modo, né? A forma de eu conhecê-lo. Beleza, vim pra cá, comecei a trabalhar, fiz essa provinha seletiva, fui convocada. Tinha uma juíza maravilhosa que trabalhava comigo. Só que em 2005 ela resolveu pedir promoção. Então ela mudou para Porto Velho. Aí já bateu aquele desespero. Meu Deus, e agora? Quem vai vir? O que vai acontecer? Deus, Deus, Deus. Aquele não andeis ansiosos, porque Deus vai... Não, acabou aquele versículo, porque eu entrei em desespero. Por isso que eu falo que a gente é humano, a gente é imperfeito e falha mesmo. Quando eu menos esperava, veio um outro, né, juiz maravilhoso, que assim, de uma forma inexplicável, ele começou ali, eu não vou entrar em detalhes, né, para não prolongar, mas de uma forma inexplicável, ele veio para quarta vara de Ariquemes que eu falei para vocês no início. Então, assim, foi Deus, não tem explicação.
uma pessoa sensacional, maravilhosa, que ficou com toda a equipe. Então, aquela equipe que a gente tinha formado lá em 2001, permanecia a mesma equipe, pessoas unidas, pessoas abençoadas. E veio essa pessoa maravilhosa para somar. 2005, isso. Deus veio, trouxe um milagre. Nós trabalhamos juntos por 2005 até 2015. Não, 2019. 2019? Agora eu não me recordo direito, mas foram mais de 10 anos. Eu acho que foi início de 2019, isso mesmo. Trabalhei com essa pessoa maravilhosa, era a mesma equipe, era aquele, né, sintonia, um lugar abençoado. Esse meu chefe pediu para aposentar, a aposentadoria. De novo, desmoronou a nossa vida ali da equipe. E eu falei, não, Deus, agora é só o Senhor. Não tem mais o que eu fazer. E foram 4 meses de luta e de angústia até que a gente soubesse quem ficaria ali de forma definitiva. 4 meses em que Deus me sustentou. Porque assim, não tinha para onde correr. É lógico que eu queria permanecer ali. Eram já, né, anos trabalhando no mesmo local. Como eu digo, com pessoas maravilhosas, uma sintonia maravilhosa, fazendo aquilo que eu amo. E aí, novamente, eu coloquei nas mãos de Deus. E Deus falou, descansa. Descansa. E passava um mês, eu já descansei, Deus, mas não tô vendo o resultado. 2 meses, Deus, não tá dando. 3, Jesus, tô desistindo. Por isso que eu falo da persistência. No 4º mês, quando eu já falei, não, já era, parti para outras áreas, assim, dentro do direito vou partir para outros ramos. Deus veio e me trouxe um 3º presente na área profissional no mesmo lugar. E aí veio, né, o meu atual chefe, o Dr. Alex Bauman, vou falar dele, porque é uma pessoa assim, sensacional, maravilhosa, e colocada ali por Deus, porque não tinha, administrativamente falando, como funciona o Tribunal de Justiça, era impossível. Então, aos olhos dos homens, era impossível acontecer o que aconteceu. Ele sair de uma vara criminal e partir para uma vara civil, por algumas circunstâncias. Mas Deus fez o quê? Falou, não, filha, calma, eu tô falando para você ter calma, que eu vou te surpreender. Você não vai ficar desamparado. E você vai continuar onde você quer continuar. E aí, de repente, vem a notícia. E aí vem meu chefinho querido. Doutora Alex, se você estiver Alex, vendo esse vídeo, aumente o salário da Carol aqui. E aí vem essa pessoa maravilhosa, que é o Alex Bauman, Dr. Alex. E, novamente, Deus falando, filha, tá vendo? Eu falei pra você ter calma. Gente, é algo assim que eu não sei nem explicar. Parece assim, pra algumas pessoas, bobeira, coisa besta. Mas pra mim era muito importante. Claro que eu podia trilhar outros caminhos, partir, mas o meu desejo, a minha vontade, que me fazia feliz, era estar ali na 4ª vara, naquele local de trabalho, com as minhas amigas, com as minhas colegas, que viraram, né, irmãs. Tenho ali a Helena, tenho a Ivanilda, tenho o Valmir também lá da igreja, tem a Dara, aí veio somar mais 2 colegas, a Caroline, a Eduarda. Então, assim, é uma equipe maravilhosa. Falei, Deus, eu não quero deixar isso, eu não quero. E aí ele veio e trouxe meu milagre. Você sabe o que é legal disso? Como Deus age nos detalhes. Detalhes. Podia ser uma bobeira para outras pessoas, mas para mim era importante. Eu queria continuar ali. Eu era feliz, eu sou feliz ali. Então era importante. E a gente falando, né, da nossa ansiedade toda, né? Deus, eu já descansei, eu tô descansada, tô próxima já tô pronta pra próxima, bora, meu filho, porque eu já descansei. Exatamente. E falando em ansiedade, né, Giovana? Tamires também já sabe. Algo que eu falo para poucas pessoas. Não são muitas pessoas que sabem que eu sofro de ansiedade. E a ansiedade que eu sofro não é aquela ansiedade que todo mundo tem. É uma ansiedade que me gera desconforto, que me gera sintomas ruins e que não é. Por isso eu falo para as pessoas que têm essa ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada ou síndrome do pânico. Não é falta de Deus. Não é frescura.
Só quem passa por isso, só quem sofre com esse tipo de sintoma é que sabe. Mas eu digo, Giovana, falando na ansiedade, né? O que me mantém firme lutando contra essa doença? Jesus. Porque é um tipo de ansiedade que, por vezes, ela paralisa você. Então, quantas vezes eu já entrei no carro para trabalhar, para ir para a faculdade, dar aula, e eu falei, não, hoje eu não vou, eu não consigo. E aí vem, né, várias outras coisas, e eu, não, vou voltar para casa. E eu, não, Deus, eu não posso, eu tenho que continuar. E ali orando, e clamando, e persistindo, e vencendo. Então, assim, até algo que eu deixo, né, para as pessoas jovens, e hoje nós estamos numa geração de ansiosos, até pelos meios que nós temos, assim, comunicação, internet, tudo muito fácil, tudo muito rápido. Então, as pessoas querem tudo para ontem. Então, a ansiedade patológica mesmo, aquela que traz esses outros sintomas, que por vezes tem que ser tratado com remédio, com psicoterapia, com atendimento médico mesmo. Mas o que é o primordial? Jesus, Deus. Ele te ajudando, Ele me ajudando dia a dia. Legal. Carol, a gente percebe nessa conversa toda que você teve várias experiências. Mas conta pra gente, porque o povo quer saber. Uhum. Aí, aquela maior experiência falou, foi Deus. Bom, o que me veio, né, também quando eu tava refletindo em casa, pedindo pra Deus, ô Senhor, me ajuda aí, o que eu vou falar? Meu Deus, o que eu vou falar, né? E aí, com relação a uma experiência marcante, que eu falei, Deus é maravilhoso. Tem muitos anos, eu só não vou me recordar o ano, mas acho que foi 2006, 2007. Eu estava junto, na época, Darcy era viva, né? Infelizmente, mas felizmente, porque a Darcy tá lá, né, num lugar maravilhoso. Mas ela foi morar lá com o pai, 2014, salvo engano. Mas em 2006, 2007, eu, a Rit, mais alguns amigos, o Marcos, a gente foi viajar para Cuiabá. Até para visitar a irmã da Rit, a Jéssica. E a Poliana, que também é a Poli, da Socorro, nós estávamos indo para casa da Jéssica e da Poliana. Na época elas estudavam lá em Cuiabá. E aí nós resolvemos passar um final de semana que tinha feriado prolongado e fomos de carro. Durante o trajeto, nós quase sofremos um acidente. Então, o carro rodou na pista. E assim, a rodovia estava movimentada. Quando o carro rodou na pista, eu só sabia clamar o sangue de Jesus, e a Rit também, e aquela loucura, e eu falei, Jesus, e aí passa um filme na sua cabeça, falei, hoje eu vou morrer, né, e clamei Jesus. Graças a ele, e até depois, né, vocês vão entender o que aconteceu, eu lembro nitidamente que o carro rodou, e na hora que o carro parou, tinha uma fila de carros parada para um lado, e a outra fila para o outro. Como se Deus tivesse colocado... Como não? Deus colocou a mão. Parece que ele parou pra cá, deixou a gente rodar. Não aconteceu nada. O carro nem saiu da pista. Foi aquele susto. Prosseguimos viagem. Quando a gente chegou na primeira cidade pra dormir, a Rit ligou pra mãe dela, ligou pra Darcy. Mãe, você não sabe o que aconteceu com a gente. Quando ela começou a contar, a Darcy falou, eu já sabia. Mas como você sabia? Eu nem lembro, não sei se a Socorro vai lembrar disso, mas ela falou assim, Rit, a Socorro me encontrou e perguntou assim se eu conhecia alguém que estava viajando de carro, que ela tinha tido um sonho de um carro prata dentro de um rio, um acidente. E eu falei assim, é a Rit, é a Carol, é o Marcos. E elas passaram a tarde, a noite, acho que elas viraram a noite, intercedendo e orando. E aí no outro dia de manhã, a Rit, quando foi falar com ela, logo após, né, um pouquinho depois do episódio, ela contou. Então assim, não tem outra explicação. E Deus revelou, fez as duas intercederem, né, a Darcy e a Socorro entraram em oração na hora.
e nós tivemos esse livramento. Então a mão de Deus estava ali. E eu falo que me marcou principalmente por isso, porque eu lembro que quando o carro parou, tinha uma fileira de carros parados de um lado da rodovia e uma do outro. Mas assim, um monte de carro. Então parece que ele fez assim, peraí, deixa eles rodar. Agora sim. Então foi um milagre, um livramento mesmo. Que aflição. Um livramento. Nossa, eu ia fazer uma piadinha super sem graça daquela música. Deixa o menino rodar. Mas não vou fazer, Carol. Tá bom. A gente percebe como a Giovana é em assuntos sérios, né? Ai, ai. Tá. Queria dizer que nós estamos caminhando pro final. Tava até empolgada. Falando demais. E depois fala que não demais. gosta de microfone É, e nossa. câmera. Não, eu gosto de falar. Uai, com o microfone Sem é a mesma microfone. coisa. Qual a diferença? Verdade. Então, bora Vocês lá. me convenceram. Então, vamos lá. 2022 foi um ano diferenciado, né? Até porque foi o ano também que da sua célula, que você iniciou de novo. Então, como nós estamos finalizando 2022, o que aconteceu no seu 2022? Assim, teve algum momento que Deus falou contigo? O que aconteceu? 2022, e daí? O que a gente fala de 2022, né? Foi um ano assim, como sempre, gente. Por isso que eu falo, não desistam, persistam. Altos e baixos, momentos de deserto. Eu tive, nos últimos meses, umas crises de ansiedade mais frequentes e com sintomas até diferentes do que eu já tinha, porque como eu, né, já trato e acompanho e sei como lidar, eu já, com a ajuda de Deus, eu já sabia assim lidar. Só que eu passei por uns momentos onde eu meio que perdi o controle até sobre controlar essas crises. E isso me fez, né, a gente dar aquela desanimada. Aí veio Deus e falou assim, não, pode parar, pode voltar. E essa semana passada todinha, eu faço devocional todo dia pela manhã, lá no app da Bíblia, o Glorify. Todo dia praticamente falou sobre ansiedade. Falou sobre não andeis ansiosos, falou não temas, eu estou contigo. Falou assim diversas vezes e todo santo dia foi falado. Deus, né, falou comigo a respeito de não adianta. Tá, Deus, não o senhor já ande. falou demais, pode parar. Eu já entendi. Então, assim, o que ele me disse muito forte esse ano é mudança, transformação, que não adianta, a gente tem que ser moldado, né? Todos nós passamos por momentos de esfriamento e vontade de desistir, desanimar, que nem eu falei, ai meu Deus, eu com célula aqui em casa, eu não aguento mais, ai, é muita responsabilidade. Ele falou, não desiste, não desiste. E é aquele, né, é a mesma palavrinha que eu venho falando desde o início, quando vocês me perguntaram, né, a tal da persistência. Acreditar, crer. E ele falou, pode continuar, que eu vou te quebrar, mas eu vou te colar e eu vou te fazer de novo, e aí não vai ter mais rachadura. Depois você vai cair? Pode ser que você caia e quebre de novo, mas eu vou te montar de novo. Então o que ele me disse esse ano eu vou te quebrar, mas eu vou te restaurar, e quando a gente é restaurada, a gente sabe que a gente vem melhor, né? Graças a ele. Que top, que testemunho incrível, hein? E é uma honra tê-la aqui, que bom que você aceitou. Fiquei muito feliz. Nós também queremos parte 2. Tem mais coisa pra falar? Tem muita coisa pra falar. Mas antes de tudo, vou te pedir um favorzinho. Quero que você olhe pra essa câmera aqui Ai, Jesus. e manda um recado aí pro pessoal. O que você quiser falar, fica à vontade. Bom, eu queria agradecer o convite da Tami, da Giovana. Tive a oportunidade de ser professora das duas também, então já conheço. A Tami vai lá em casa de quarta-feira na célula, levar a mãe dela, uma bênção. Então, assim, eu estou imensamente feliz e grata por poder falar um pouquinho da minha vida, das experiências. Agradecer essas pessoas que fizeram parte da minha caminhada. Lógico que eu vou falar alguns nomes, mas eu posso estar sendo injusta, mas não tem como, assim, Rit, Darcy, a Nilda,
Quantas vezes a Nilda me socorreu, a Lucia Amaro, quantas vezes também fui chorar com ela, fui pedir oração para ela. A Beth Pasqualini me ajudou muito também. Então, assim, são pessoas maravilhosas que fazem parte da minha vida, que fazem parte do meu crescimento. E o recado que eu queria deixar, gente, era: não temas, pois eu estou contigo. Então, não adianta. Às vezes a gente pensa que tudo desmoronou, que tudo acabou, que não tem mais jeito. Mas o Senhor, Ele tem algo, Ele tem um plano, Ele tem um propósito para você. E é uma questão de tempo. Às vezes leva mais tempo, às vezes não. Mas depende da gente, é uma escolha nossa. É você escolher. Escolher Jesus. Amém. Amém. Geu, suas considerações finais, por favor. Gente, é um prazer estar aqui sempre. É legal que toda vez que eu venho aqui, eu sinto o poder do Espírito Santo na vida de cada pessoa que a gente vê aqui. E ver que é no dia a dia que o Espírito Santo nos molda. E é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer trazer esses testemunhos. E já já nós estamos de volta. Gente, foi um prazer ter vocês aqui mais uma quinta-feira. É sempre uma honra estar aqui. Muito obrigada pela Giovana e pela Carol. Foi um prazer compartilhar aqui altos papos. Coraçãozinho. Então eu fico muito feliz que vocês estão até aqui acompanhando a gente. Caso vocês tenham perdido algum podcast, é só entrar aqui, ó, no canal do YouTube. Estão todos gravados. Peço de novo, curte, compartilha, comenta. Quem vocês querem ver aqui também. Então fiquem com Deus e até a próxima.